outro aspecto importante. Ele pode ter uma seção à parte ou pode integrar uma seção posterior, que é a revisão de literatura ou fundamentação teórica, que é justamente a base, o alicerce do seu trabalho. Quais são as perspectivas que vão norteá-lo na elaboração das suas hipóteses, na busca pelas respostas da sua pesquisa e na escolha dos meios. Então, você apresenta bases literárias, assim, toda a sua fundamentação teórica vai estar baseada em literatura, a literatura aqui dizendo em produção acadêmica da área que você escolheu, seja ela qual for, seja em base como livros ou artigos, e que mostram, que se tratam de teorias, de estudos que você considera relevantes para o seu trabalho e subsidie as discussões. E é uma forma de também definir historicamente a que ponto está a discussão sobre esse determinado tema, que a gente chama do estado da arte. Então, a que ponto aquele tema que você se propôs a pesquisar, ele está discutido? É um tema pouco discutido, pouco debatido? Ou se é debatido, quais são as perspectivas que têm sido utilizadas? E o seu trabalho, em contrapartida, busca uma linha diferente, contribuições diferentes. Então, ali, a revisão de literatura ajuda a situar a que ponto a discussão de determinado tema se encontra. E se ela é incipiente, o seu trabalho vai ter uma contribuição importante, que é justamente avançar nesse aspecto, de trazer contribuições novas para aquela discussão de um determinado tema, de uma determinada área de conhecimento. Ou se é um tema já discutido, de trazer uma perspectiva nova, uma linhagem nova. Então, um outro aspecto, além de, claro, de fundamentar as suas discussões, que vão ser feitas, porque isso vai ser, eu vou falar isso mais para frente, porque a fundamentação teórica é o que vai alimentar as suas discussões, porque você vai discutir com base em alguma coisa, e a base vai ser justamente a sua perspectiva teórica, obtida a partir da revisão de literatura. Então, por causa disso, dessa importância, então a recomendação é que o autor consiga fazer a inter-relação entre os vários conceitos, as ideias, as teorias, para justamente ele conseguir avançar um passo. Ele, a partir desse conhecimento já produzido, ele tem condições, com base na análise dos dados que ele for obter na sua pesquisa, ele fomentar discussões e posicionamentos próprios a respeito daquele tema. Então ele vai conseguir ir além daquilo que já foi feito. Não é simplesmente concordar ou discordar, ou apenas repetir o que já foi dito. Ele vai conseguir ter um posicionamento mais fundamentado, mais estruturado, e que de fato contribua um avanço daquela área de conhecimento, daquela temática, enfim. Ele vai conseguir dar esse passo além. E é importante você ter então uma leitura, não simplesmente uma leitura quantitativa, mas qualitativa. Você saber lidar com esse material, conseguir fazer uma costura bem feita, bem fundamentada, de modo que essas leituras façam um sentido, elas te ajudem em vez de te atrapalhar, porque muitas vezes a gente, principalmente iniciante, quer pegar um monte de livros, um monte de texto, e a gente não sabe fazer com eles. Por quê? Porque a gente não tem um fio condutor. Quando nós tivermos um fio condutor e a gente conseguir permitir costurar essas leituras, a gente pode ter um quadro muito mais claro, e você vai conseguir ver as inter-relações entre um e outro, entre autores diferentes. Então é importante você saber o tipo de material que você está lidando. Se ele não vai te atender, não use, porque ele não vai funcionar nessa costura que você pretende criar. O importante é que aquilo que for utilizado, ele faça sentido, ele seja concatenado com todo o restante. E aí você vai ter a base necessária para
fundamentar os seus argumentos nas etapas posteriores. Ou do contrário, o que vai acontecer? O seu texto vai ficar fraco, ele vai ficar frágil de substância, ou então ele vai ter contradição, vai ter elementos inconsistentes, vai ficar uma coxa de retalhos, como eu estou dizendo aqui no meu slide. Ele vai ficar aquela maçaroca sem sentido, que não serve para nada, que é só uma apanhada de leitura, mas que no fim das contas não leva a lugar algum. Não é isso, o artigo científico não é isso. Então essa é uma coisa importante a ser observada. Vai fazer a revisão de literatura, faça escolhas criteriosas e que essas escolhas permitam que você faça um tecido, uma totalidade que estruture o trabalho e fundamente as outras etapas, as suas análises e a discussão dos resultados e as conclusões. Ou do contrário, ela não vai servir. Então, muita atenção a isso. E para quem já é da área acadêmica, está acostumado, mas sempre é bom lembrar: qualquer obra citada, qualquer elemento intelectual, qualquer obra intelectual a ser utilizada, qualquer fonte, tem que ser citada dentro das normas que for estabelecidas, seja a ABNT, a APA, ou outra que for utilizada. Ou do contrário, isso acaba incorrendo no plágio. A apropriação indevida da propriedade intelectual alheia, nesse caso, no caso de obras escritas, pode ser considerado plágio. Então, cuidado. Usou obra de terceiros, cite, faça referência. Não vá criar problemas para si mesmo por causa de uma distração ou de algo, ou até de uma tentativa de querer burlar as regras. Cuidado. Metodologia. Então chegamos aqui passando do início. É que a fundamentação teórica, ela pode ser, dependendo da revista, ela pode ser um elemento considerado parte da introdução, ou, como eu já costumo dizer, como é mais usual, ela ser uma parte do desenvolvimento. E a metodologia já estamos na etapa onde você tem que apresentar os seus métodos de trabalho. Tanto o método, os instrumentos, se vai envolver seres humanos, você explicar como que isso vai ser feito, se você vai utilizar entrevistas, se você vai fazer experimentos clínicos. Então, todas essas etapas você precisa explicar na metodologia, também chamado de materiais e métodos em algumas revistas. Você vai descrever tudo: método, procedimentos, técnicas, os alvos com animais, se forem seres humanos, ou se você vai utilizar no caso de pesquisas que envolvam elementos químicos, instrumentos, enfim, tudo tem que estar descrito. Por quê? Principalmente nas pesquisas experimentais, elas vão ser fatalmente replicadas por outros cientistas. Então, tudo que estiver relatado na metodologia vai ser conferido e reutilizado por outros pesquisadores. Então, tudo tem que estar claríssimo, sem dúvidas, sem obscuridade, enfim. Porque se houver algum problema nesse aspecto, a sua pesquisa vai ter uma fragilidade insanável. Então, a metodologia é algo que, como até todas as outras etapas, mas um cuidado muito importante: ela tem que estar corretamente explicada, para não dar margem a nenhuma dúvida. Então, ela deve conter as informações suficientes para que outros investigadores possam avaliar as observações e repetir o método empregado. Porque ciência é isso, a ciência envolve esse papel do escrutínio, da análise e do debate daquilo que é produzido pelos outros. Porque é a partir daí que se encontram os erros, que se apontam os acertos, que se chegam a consensos, que se descartam procedimentos ou conclusões que já não valem mais. Então, essa dinâmica
que é tão característica da ciência. Então, por isso que é muito importante dar esse destaque para a metodologia. Uma observação é por conta do meu contexto próprio, que eu trabalho com psicólogos, é com relação a pesquisas com seres humanos. Você tem um prazo para você manter protocolos dos comitês de ética, para poder. Você tem um prazo de 5 anos para manter esse número de protocolo quando envolve pesquisa de seres humanos. Tem normativa que trata disso. Só uma curiosidade: se a sua pesquisa não envolve seres humanos, então não tem que se preocupar com esse aspecto em particular. Com animais eu acabei não trazendo aqui, mas também é uma curiosidade. Eu acho que qualquer coisa eu posso detalhar algo mais sobre esse aspecto em particular.